estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Thaís e vou estar com vocês a partir de agora. Hoje nós vamos bater um papo sobre a origem da escrita, conhecer as diferentes formas de se fazer a escrita e como a história foi construída ao longo dos anos. Mas antes de começar, passarei algumas informações para vocês, estudantes e professores se organizarem. A aula de hoje é para as turmas do 6º ano, dos anos finais, e irá trabalhar com a seguinte habilidade: identificar aspectos e formas de registros das sociedades antigas na África, no Oriente Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral dessas sociedades. Tem como objetivo identificar e discutir a origem da escrita como passagem da pré-história para a história. Já aproveita que a aula está começando e confirma sua presença no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. O que vem na sua cabeça quando a gente fala em pré-história? Geralmente, a gente pensa em dinossauros, homem das cavernas e por aí vai. O termo pré-história é um conceito muito utilizado por historiadores que determina questões anteriores ao surgimento do homem na Terra. Esse termo pré-história significa algo anterior. Eles chamam então todo o período que não tinha escrita de pré-história. A escrita é considerado um marco para a origem da história. Mas será que a história não existia antes da invenção da escrita? Bora entender isso? A ideia de pré-história foi criada por historiadores lá no século XIX, que pensavam ser impossível estudar o passado de sociedades que não dominavam a escrita. E por muito tempo, a história foi construída utilizando apenas os registros escritos, os documentos, os pergaminhos. E é aí que a gente precisa compreender de que forma a história era escrita. A gente sabe que tudo é história, todos os registros humanos na Terra são a história. Eles podem ser diversos, não somente a escrita. Mas nem sempre foi assim. A forma como os historiadores pensavam a história no passado marcou a escrita como a sua origem. Então, se não se tinha escrita, não era considerado história. Hoje, isso é muito discutido, pois sabemos que o homem produz história e registros a todo momento, independente da escrita. E na aula de hoje, nós vamos entender um pouco desse processo. O termo pré-história hoje é debatido e às vezes considerado ofensivo, pois ele desconsiderava todas as outras formas de expressão e comunicação, como a tradição oral de alguns povos, como por exemplo os indígenas, que utilizavam da fala para contar suas histórias. Mas voltando à forma como os historiadores entendiam a escrita da história. Por muito tempo, a história foi construída utilizando apenas os registros escritos. E um dos primeiros registros de escrita é datado de 3.500 anos antes de Cristo, quando os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, lá na Mesopotâmia. A escrita cuneiforme é uma escrita que é produzida com auxílio de objetos em formato de cunha, e utilizavam argila também para escrever. O seu uso era considerado de uma dificuldade enorme, pois possuía mais de 2.000 sinais. Imagina só decorar tudo isso para escrever. O seu principal uso foi na contabilidade e na administração, pois facilitava no registro de bens, marcas de propriedades, cálculos e transações comerciais. Um outro sistema de escrita bem antigo é a dos egípcios, que tinham a sua própria escrita, conhecida como hieróglifica. Hieróglifica? Esse nome é um tanto diferente, não é mesmo? A escrita do Antigo Egito era chamada de hieroglífica, termo que vem do grego hieróglifo, que significa sinal sagrado, e era primitivamente pictográfica, ou seja, cada símbolo representava um objeto. Essa escrita era constituída de mais de 600 caracteres. Ela foi encontrada pela primeira vez na famosa Pedra de Roseta, em 1779, durante as invasões de Napoleão Bonaparte no continente africano, especificamente na cidade de Roseta, no Egito. A pedra é datada do ano de 196 a.C., então ela tem mais ou menos aí 2.000 anos. Esses escritos, sem dúvida, são muito importantes para que nós possamos conhecer a história dos povos mais antigos. E a gente viu que a escrita surge em diferentes lugares e se tornou um apoio muito poderoso para a nossa memória humana, pois a partir dos registros, das falas, das leis, era possível conhecer parte de como determinada sociedade ou povo viveu. Mas se pararmos para refletir sobre o significado da história,
também podemos concluir que existem outras formas de descobrirmos informações sobre esses povos. Por exemplo, a arqueologia, que estuda os objetos, os fósseis, artefatos antigos e nos ajuda a conhecer como alguns grupos viviam, mesmo sem encontrar documentos ou registros escritos. E aí, pessoal, tá curtindo a aula? Não esqueça de registrar sua presença. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Um exemplo muito maneiro para a gente entender esse processo são as múmias, geralmente encontradas nas expedições arqueológicas. Hoje é possível descobrir até a dieta delas através dos estudos científicos. Com o passar dos anos, outros estudos da arqueologia que a gente comentou agora e também da paleontologia nos ajudarão a entender um pouco do passado, pois revelam a nós a idade fóssil, a forma como os grupos se alimentavam, os rituais, as práticas religiosas, através das cerâmicas, dos objetos encontrados. Esses estudos transformaram a maneira de fazer história. E um exemplo muito prático de como podemos interpretar as fontes históricas são as pinturas rupestres, geralmente encontradas em cavernas. Observe essa imagem alaranjada. Ela é uma pintura rupestre. Esse termo, pintura rupestre, denomina as representações artísticas pré-históricas realizadas em paredes, tetros e outras superfícies das cavernas, que marcavam o cotidiano em um tempo muito distante. Atualmente, o hábito de pintar figuras sobre a história do homem não se perdeu. Aqui em Cariacica, mais especificamente no bairro de Flechal 2, existe um museu a céu aberto. Esse museu é um conjunto de casas grafitadas que contam a história do bairro através da pintura do grafite na fachada dessas casas. Viu só que bacana? Viu como as pinturas também podem nos contar e ser registros históricos? Espero que vocês estejam curtindo a aula e não deixem de registrar sua presença através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Na verdade, nós historiadores e historiadoras chamamos de fontes históricas tudo aquilo que pode nos dar pistas, vestígios e qualquer outro sinal de como povos do passado viveram. Praticamente tudo pode ser considerado fonte histórica. Vou dar algum exemplo para vocês. O livro é um deles. Os escritos feitos ao longo dos anos, como os livros de Machado de Assis, que foi um escritor do final do século XIX, um momento marcado pelo regime escravista que aconteceu no Brasil neste período. Em um de seus livros, como O Memorial de Aires, é possível perceber um momento histórico através da leitura de trechos e descrições dos personagens, do local em que a obra se passa. Um outro exemplo, que muitos de vocês provavelmente fazem todos os dias, é tirar fotos, pois o audiovisual capta momentos e registros históricos, tanto na realidade, como em jornais, quanto na ficção, como em filmes e novelas. As fotografias são registros e fontes históricas, pois registram através da imagem um momento que já passou. Ainda nessa linha de áudio e vídeo, os filmes e novelas retratam períodos históricos, como os filmes de guerra e a recentemente novela que foi exibida em TV aberta, Novo Mundo. O audiovisual pode ser utilizado como fonte histórica, mas devemos ter muito cuidado, pois na história temos que analisar as fontes de forma cuidadosa e não considerar toda uma fonte histórica como única verdade. Precisamos pesquisar outras fontes e então extrair um pensamento. Um outro exemplo são as músicas, que muitas das vezes falam do cotidiano, das vivências de um cantor, um momento político. Se analisarmos as músicas surgidas no estilo MPB, conhecidas como música popular brasileira, por exemplo, que em sua maioria falam sobre o período da ditadura vivida no Brasil na década de 60. E falando em som, em música, você já parou para pensar que existem povos que não possuem nem sequer escrita? Muitos usam da oralidade para contar suas histórias através dos cantos, das falas, como os povos indígenas, que utilizavam das lendas e mitos para contar e preservar suas histórias. Aqui no estado nós temos a lenda capixaba do Mochuara e do Mestre Alvo, conhecida como lenda do Pássaro de Fogo. Segundo a lenda, onde ficam as cidades de Cariacica e Serra, viviam duas tribos rivais. O chefe da tribo que habitava Cariacica teve uma filha lindíssima, e essa princesa veio a se apaixonar por um valente guerreiro da tribo rival. Eles não podiam conviver por serem tribos rivais. Do céu, uma ave fantástica viu o sofrimento do casal e o seu amor proibido, e então decidiu ajudar.
O pássaro levava a princesa índia até o encontro do seu amado. Mas mesmo com a ajuda sobrenatural, os jovens foram descobertos. O chefe da tribo ficou irado e pediu socorro a um poderoso xamã para que lhe fizesse um feitiço para que os amantes jamais se encontrassem de novo. O velho curandeiro implorou aos deuses tal provisão, e os deuses foram extremamente severos. Eles prenderam os jovens em prisões de pedra, transformando a princesa no Monte Mochuara e o guerreiro no Monte Mestre Álvaro, condenados a estar um de frente ao outro pela eternidade, mas sem se tocarem ou sem se falarem. Diz a lenda que uma vez por ano os jovens amantes se libertariam de sua prisão de pedra e o pássaro encantado lhe serviria por mensageiro. Essa ave se converte em fogo no dia 24 de junho e é possível ver o pássaro de fogo pelos céus, levantando as eternas promessas de amor da princesa e do guerreiro. Agora que vocês já entenderam sobre as diversas formas de escritas e sobre as fontes históricas, eu vou deixar um desafio para vocês. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e bora escrever igual os antigos egípcios. Eu vou ficar esperando o registro da atividade de vocês, viu? E você também pode postar uma foto no Instagram e marcar a gente lá no nosso @, que é Dever em Casa na TV. Agora eu vou mostrar para vocês como meu nome é escrito usando os hieróglifos, a escrita egípcia. Eu já fiz a escrita do meu nome e vou contornar com vocês de canetinha. E assim ficou meu desenho, escrito conforme a escrita hieróglifa, a escrita egípcia antiga. Na aula de hoje, nós vimos que o fazer da história pode ser construído de diversas formas. Comentamos sobre a origem da escrita e também vimos o debate do termo pré-história. E como os estudos científicos, principalmente na área da arqueologia, mudou a forma como escrevemos a história hoje. Conhecemos também os tipos de escrita e as diversas formas de fontes históricas. Espero que vocês tenham gostado da aula e não esqueçam de registrar sua presença através do QR Code que está aí na sua tela. Até a próxima, pessoal! E lembre-se, mesmo distante, estamos juntos!